Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo, tempo real, olho no olho para você que acompanha a nossa plataforma digital RD Online, informando, prestando serviços, falando com você internauta que nos acompanha na telinha, na telona em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e claro, através da tecnologia em qualquer parte do planeta. Hoje uma transmissão diferenciada, típica. O nosso RDTV normalmente 7h30 da noite, mas hoje abrimos uma edição especial e a pauta é extremamente relevante. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de trazer mais informações, o que pensa, a trajetória daquele que foi o deputado federal mais votado na última eleição no estado de São Paulo. Quem está na rua agora, os candidatos, sabem disso. Cada voto, o sacrifício que é, a batalha que é, o convencimento. E o Celso Russomano teve mais de 1.524.000 votos na última eleição. Foi o segundo deputado mais votado de toda a história, para se ter uma ideia da dimensão e da magnitude do que representa a plataforma da candidatura de Celso Russomano, que abriu espaço, é nome conhecido na região do ABC, já inclusive teve, além de emendas, presença efetiva nas disputas eleitorais. E essa apresentação, já quero chamar de imediato aqui o Carlos Carvalho, junto comigo o Leandro Amaral, o Vitor Oliveira, toda a nossa equipe Apostos, para trazer números, porque a gente chamava atenção aqui, Carlos Carvalho, de linha de corte, e a gente falando dos candidatos, quantos votos precisam. Só no ABC, na última eleição, o Celso Russomano teve quase 100.000 votos ao longo das 7 cidades. Carlos Carvalho, boa tarde. Traga o detalhe aí, cidade por cidade, como é que foi a votação do Russomano no ABC. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a você, internauta ligado no RDTV. Só para trazer os números, o total foi de 96.723. Aí em Diadema, 15.011 votos. Em Mauá, 19.620. Ribeirão Pires, 5.469, em Rio Grande da Serra, 898, Santo André, 27.038, São Bernardo do Campo, 23.193 e em São Caetano do Sul, 5.494. E em todas as cidades, Celso Russomano esteve entre os 3 primeiros colocados dos mais votados para deputado federal. Perfeito. Com toda essa apresentação, além de ser jornalista, dia a dia da defesa do consumidor, quem acompanha a TV Record sabe desse dia a dia, da plataforma. Fez aniversário essa semana, no mesmo dia da cidade de São Bernardo do Campo, e dentre todos esses assuntos está aqui conosco nesta tarde. Deputado Celso Russomano, prazer em recebê-lo aqui, muito boa tarde. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui. Te acompanho, Leandro e o Carlos. Afinal de contas, você me enche de WhatsApp todos os dias, mandando todas as informações. Eu estou em Brasília, eu estou em qualquer parte do Brasil, estou sabendo tudo que está acontecendo na região do Grande ABCD e graças ao trabalho que vocês desenvolvem aqui. E eu vou acompanhando, e vou vendo as entrevistas, e vou vendo o que vocês estão fazendo. É muito bacana, eu acho que essa prestação de serviço é de utilidade pública, faz com que as pessoas se informem a respeito do que está acontecendo na sua região, que é o grande problema da televisão aberta. A televisão aberta não consegue dar a dimensão necessária para cada cidade, principalmente as cidades que estão no entorno de uma grande cidade como a cidade de São Paulo. E acaba que o ABCD fica num segundo plano, né, na divulgação das coisas que acontecem. E vocês não, vocês diariamente estão aqui mostrando tudo o que está acontecendo no Grande ABCD, as pessoas ficam informadas e acompanham o problema da sua cidade. É assim que se faz cidadania, né? Eu entendo que a televisão deveria ser bem local, né, para apontar os problemas da cidade, cobrar as autoridades os seus deveres, né, as suas obrigações, melhorar a qualidade de vida do cidadão e de fato, exercer a cidadania. Né? A cidadania é, eu vivo numa cidade, né, eu tenho direitos e deveres, mas mais do que isso, eu tenho que saber o que acontece na minha cidade. Agora, Celso, a gente sabe da tua experiência parlamentar, são 4 mandatos consecutivos, ao todo 5 mandatos como deputado federal, disputou a Prefeitura de São Paulo com votações importantes, outras disputas também, e a gente tem falado muito aqui na mudança da política, a necessidade das pessoas acompanharem o dia a dia da política. A política, como toda a profissão, tem o bom e o mau profissional, mas as pessoas têm que acompanhar, têm que pesquisar, têm que ver a história. O que o motiva a entrar em mais uma disputa e o que mudou na forma de fazer política nos últimos anos? Olha, Leandro, em primeiro lugar, assim, quando a gente faz política, a gente tem que fazer por amor ao próximo, por gostar de se doar às pessoas, né?
eu tenho uma bandeira específica, todo mundo conhece, a bandeira dos direitos do consumidor, e essa bandeira começa quando eu perco minha primeira mulher, por negligência médica no hospital. E aí começo a denunciar a má qualidade dos serviços de saúde, né? Isso começou a crescer de tal forma que acabei mudando tudo que eu fazia na televisão e na minha vida. Eu fazia programa, vocês lembram bem, de variedades, fazia um programa como o programa do Amaury Júnior, do Otávio Mesquita, que era um programa, né, falando da sociedade, para fazer uma outra coisa, defender as pessoas, defender o consumidor. Esse processo, né, é um processo que me levou para a política, e me tornei, em 1994, o deputado mais votado do Brasil, por conta do trabalho em defesa dos direitos do consumidor. Mas eu acho que ser político é um pouco mais do que isso, né? Eu tenho uma conduta de vida em relação à política, para vocês terem uma ideia. Eu já devolvi de verba de gabinete, desde que a verba de gabinete foi criada, mais de R$1.600.000. Isso comprovado, com documento. Devolveu R$1.600.000 de verba de gabinete, que eu não usei porque eu economizo e eu só uso o extremamente necessário. Eu sou contra auxílio moradia, não uso auxílio moradia. O imóvel que eu moro em Brasília, eu adquiri, paguei em prestações para não usar o auxílio moradia. Eu não uso verba para manter escritório no Estado. Eu cedo em comodato para a Câmara dos Deputados, talvez seja o único comodato que exista lá, um imóvel próprio para atender gratuitamente as pessoas na área de direito do consumidor. E o meu salário de deputado, todo ele, eu entrego para atendimento gratuito das pessoas. Nós já atendemos 360.000 pessoas desde 1990, quando eu comecei meu trabalho em defesa do consumidor. Todo o salário o senhor reverte para essa finalidade? Para atender gratuitamente as pessoas. E não só no dia a dia, quando você faz essa defesa das pessoas individualmente, mas coletivamente, né? Existem muitas ações coletivas, das quais, inclusive, o Sérgio Tanuri já participou de algumas, junto comigo, na defesa dos direitos do consumidor. Essas ações que a gente move, às vezes nem ninguém sabe que a gente está fazendo, né? Por exemplo, a gente acabou com todos os acidentes de botijão de gás no país, obrigando as distribuidoras de botijão de gás a fazer requalificação dos botijões de gás, manutenção deles, pintura, colocar manual de instrução, lacrar a válvula para que não haja o furto antes de chegar na casa da pessoa, porque você não sabe, né? Você não tem uma balança na sua casa para saber se o teu botijão de gás está com 13 quilos ou não. Mas o mais importante não foi isso, o mais importante foi acabar com os acidentes de botijão de gás. Nós tínhamos em média 5 acidentes com botijões de gás no país, e é o tipo de acidente que o Corpo de Bombeiros não quer atender, porque é uma coisa imprevisível, né? O gás GLP ele é mais pesado do que o ar. E aí as pessoas falam, mas o botijão explode? O botijão não explode. A senhora que está nos assistindo na sua casa pode ficar tranquila que o botijão não explode. O problema dele é que ele pode ter micro vazamentos, micro fissuras, e esse vazamento faz com que o GLP fique acumulado no chão. Ele é mais pesado do que o ar. Então, muitas pessoas mantêm o botijão de gás dentro de casa por um único motivo. Porque se deixar do lado de fora, o vizinho ou alguém de mal intencionado pode furtar, né? Considerando que o botijão de gás hoje está por volta de R$80, na média pelo Brasil. E aí a pessoa deixa o botijão de gás em casa, vai trabalhar, fecha a casa toda, quando chega à noite, liga o interruptor de luz. Só que ela não percebe que o gás já está acumulado no chão. Então, fica aqui um alerta para quem nos assiste, vai entrar em casa, está tudo apagado, primeiro sente o ar, cheira, né, profundamente, se sentir um pouquinho de cheiro de gás, abre as janelas primeiro, as portas, depois acenda a luz, porque muitas famílias, né, tiveram suas vidas ceifadas por conta de acender a luz. E o que acontece? O interruptor de luz, ele funciona como acendedor do fogão, né? A hora que você acende e dá uma faísca, bum, explode a casa inteira. Então, são ações como essa que a gente fez, obrigando as distribuidoras de botijão de gás a destrocar, porque elas trocaram 40 milhões de botijões de gás nesse país.
E aí ninguém queria fazer manutenção do botijão que não lhe pertencia, ninguém queria fazer requalificação, não queria fazer, tratar as válvulas, e aí ficava jogado. Nós fizemos todos eles criarem centros de destroca, existem centros de destroca no Brasil inteiro, aqui em São Paulo existem vários, e esses botijões de gás são destrocados constantemente. Nós fizemos no primeiro momento 40 milhões de destrocas, e hoje o botijão que chega na sua casa, ele não pode estar amassado, ele tem que estar pintado, ele tem que ter lacre, ele tem que ter um manual de instrução, ele tem que ter manutenção, a requalificação para dar segurança para a sua família. Com isso, nós acabamos com os acidentes de botijão de gás no país. São muito poucos hoje em dia, eram 5 por dia. Então, são coisas como essa que as pessoas nem imaginam que a gente está fazendo. Esse é o sentido da política, respondendo a sua pergunta, Leandro. O sentido da política não é o novo ou velho na política, é aquele que faz de fato da política uma forma de ajudar as pessoas. Carlos Carvalho. Eu costumo dizer que, na verdade, hoje em dia mais se faz politicagem do que política, né? Mas é tanta politicagem que acabou virando sinônimos, né? Política e politicagem. Você vê isso também lá no Congresso, que a maioria ali está fazendo politicagem, ou seja, está usando do poder público, ali, do poder dado pelo povo através do voto, para só se beneficiar ou beneficiar só o seu grupinho ali político? Então, Carlos, o Congresso Nacional é o espelho da sociedade. Então, se você olhar para o seu bairro, você vai ver o seguinte, que tem boas e más pessoas, bons e maus vizinhos, bons e maus profissionais. Então, tem aquele profissional da saúde que é dedicado, que é atencioso, que é carinhoso, e tem aquele que trata mal as pessoas, né? Você vai ter bons e maus advogados, taxistas, engenheiros, em todas as profissões você vai encontrar. Aquilo lá em Brasília é o espelho da sociedade. O que a sociedade boa tem que fazer, né? Verificar bem quem está mandando para Brasília através do seu voto, para que possa cobrar depois. Eu sou constantemente cobrado. E eu acho muito prazeroso ser cobrado, né? Hoje eu estava descendo dentro do aeroporto de Congonhas, e aí um rapaz me chamou, ô Celso, para quem que a gente vota? Para quem que a gente vota? Eu comecei a conversar sobre política com ele, né? Ele falou, pois é, e os taxistas estão abandonados? Eu falei, não, se depender de mim, não, porque fui eu o primeiro a defendê-los desde o começo, né? E querer regulamentar a questão do Uber, que hoje em dia está regulamentado. E é assim que a gente faz política. Ele falou, é verdade, você fez isso mesmo, agora estou lembrado. Então, quando você não deve nada, quando você não tem problemas nenhum, você não tem problema de falar com ninguém. Você sempre vai ter para as pessoas, né, uma palavra amiga, uma palavra de aconchego e uma esperança de que a gente pode melhorar o Brasil. Agora, Celso Russomano, esse retrato é importante. As pessoas têm uma rejeição muito grande à política como um todo e generalizam. A gente tem visto aí índices de abstenção, votos nulos, voto branco. E a gente tem falado muito aqui que o fato de você se abster de votar, você entrega um cheque em branco para que outra pessoa defina no seu lugar. E mais do que isso, os R$ 3,50 que você acha pouco, você está contribuindo diretamente para o fundo partidário. Os partidos vão fazer o que quiserem com esse dinheiro. Então é importante você participar. O senhor na rua tem sentido isso e como dialogar para recuperar e resgatar a confiança na classe política? Então, eu não sou parâmetro para esse tipo de coisa, porque onde eu chego as pessoas vêm me abraçar, tirar foto comigo, eu não sou estilizado, ninguém fala, eu acho que as pessoas nem me veem como político, apesar de eu estar, como você colocou, terminando o 5º mandato de deputado federal. Eu tenho um outro sentimento, né? Eu também... De fato, se eu fosse hostilizado nas ruas, eu acho que eu abandonaria a política, porque ficaria com vergonha de andar nas ruas, né? Eu acho que o processo é diferente. Mas eu vejo muita gente que não quer votar, ou muita gente que fala para mim, eu só vou votar em você, não vou votar mais em ninguém, porque eu não confio, eu não acredito. Eu falo, não é desse jeito. Você tem que procurar boas pessoas, examinar o currículo das pessoas, né? E saber em quem você está votando. Você deve votar sim, porque o que você falou, Leandro, tem muita propriedade. O dinheiro que você paga de multa quando você não vota, esse dinheiro que você está pagando, que você acha pouco, vai para o fundo partidário, vai para os partidos políticos usarem de forma legal ou às vezes de forma ilegal. Infelizmente é assim. Então a sua participação no voto é extremamente importante para a gente construir a sua própria cidadania. Ah, mas o candidato que eu quero
não ganhou, não importa, você fez o seu papel. Eu já perdi eleições majoritárias, como de prefeito aqui em Santo André e de prefeito em São Paulo, e nem por isso abandonei a vontade de fazer as coisas. E as pessoas me perguntam, mas você perdeu, e daí? Perdi, mas eu contribuí para a democracia, porque se eu não estivesse disputando como eu disputei, primeiro, as minhas ideias não estariam sendo usadas pelos que ganharam. Segundo, eu não estaria fazendo contraponto para que a gente achasse o melhor caminho. Então, a gente tem que, de uma forma ou de outra, participar. A gente, fazendo isso, com certeza melhoraremos a situação do Brasil. Carlos Carvalho. Carlos Carvalho vai fazer pergunta e já passo pela participação dos internautas também. Obrigado a todos que estão curtindo, comentando e compartilhando. Vamos responder tudo que vocês quiserem. Vocês perguntam o que vocês quiserem. Sobre direito do consumidor também, eu estou aqui para responder. E tem pergunta já. Plano de saúde, viu, Celso? A gente responde. Não, é só para fechar mesmo essa parte dessa imagem que as pessoas têm do político, por mais que você não tenha esse resquício no seu dia a dia, pelo seu trabalho como deputado, ainda as pessoas costumam olhar o político de canto de olho, né? Ainda sem dúvida, quando a pessoa não tem, principalmente quando não tem uma conduta muito, né, coerente com a ética, com o que ele deveria fazer, né? Porque o agente público, seja ele político ou não, ele tem que dar exemplo, né? Então, se você chega num posto de saúde e você é maltratado, aquele funcionário público que está, né, trazendo para a imagem do serviço público alguma coisa ruim. E isso é péssimo, porque nós, né, no mandato ou concursado, nós somos pagos pelo cidadão. Então, a gente tem que dar retorno, né, e tem que ser o melhor, e tem que procurar fazer sempre o melhor, porque as pessoas merecem isso, independente de qualquer coisa, né? Ou então saia, abandone a política, caia fora, vai fazer outra coisa da sua vida, né? O que não pode é fazer da forma errada. As pessoas falam, poxa, Celso, você tem várias atividades. Pois é, eu tenho várias atividades para me dar o direito de usar o meu salário para atender gratuitamente as pessoas, né? Para usar o meu mandato em benefício das pessoas. Aí eu vou ter meus negócios, vou fazer televisão, vou fazer outras coisas para poder ganhar o suficiente ou aquilo que eu acho que me mantém e mantém o padrão da minha família. Ou seja, não é depender da política para viver. Não, né? Pelo contrário, né? A gente deveria ter mandatos sem salários. Seria muito interessante, porque aqueles que se aproximassem teriam que se aproximar com o dom de fazer o bem. Agora, não usar a coisa pública para desviar dinheiro. Celso, seu nome chegou a aparecer nas pesquisas de intenção de voto, bem posicionado por governo do Estado, chegou a ser cotado para vice nas chapas majoritárias. Por que a decisão de pleitear mais um mandato como legislador, como deputado federal? Bom, duas situações aí eu vivo nesse momento, né? Primeiro, uma situação familiar em casa. Minha mulher foi vítima de um câncer de mama e a gente está tratando ela, então acho que não é o momento de disputar uma eleição majoritária e eu tenho que cuidar da minha família. Em determinados momentos você tem que fazer isso. E eu já faço bastante pela vida pública como parlamentar, como deputado. Veja que eu, além de deputado, eu sou presidente da delegação brasileira do Mercosul, ou seja, voto as questões aqui no Brasil e voto as questões no parlamento do Mercosul para que os povos do Mercosul, inclusive o povo brasileiro, possam ter melhor qualidade de vida, né? Além disso, sou líder do meu partido no Congresso Nacional, né? Então, eu tenho outras atividades na vida pública, além da minha vida particular. E eu, nesse momento, preciso dedicar um pouco de espaço à minha esposa, ela precisa da minha atenção. Esse é um dos motivos. O outro é o seguinte, eu poderia ser candidato, como você falou, eu figuro bem nas pesquisas, não só para o governo do Estado, mas também para o Senado em primeiro lugar. Mas se eu fosse candidato ao Senado, eu não ajudaria meu partido a crescer, eu preciso ajudar o PRB a crescer, né? Eu preciso fazer uma bancada grande, a gente tem aqui o Nilson Bonomi, que é candidato também pelo PRB, aqui da região. A gente precisa juntar uma bancada boa para fazer um bom trabalho em Brasília. Então, se eu for candidato a deputado, eu vou conseguir alinhar isso, trazer votos para o partido e levar para Brasília pessoas de bem, pessoas sérias que possam nos ajudar a construir um Brasil melhor. Importante esse momento também, Celso, já passando aqui pela pergunta dos internautas, para fazer uma prestação de contas.
Muitas vezes, e aí não precisa responder, mas mentalmente faça a reflexão, você que nos acompanha. Em quem você votou para deputado estadual em 2014? Em quem você votou para deputado federal em 2014? A grande maioria, Celso, tenho convicção que não vai se lembrar em quem votou. E precisa não só ter essa recordação, como também saber qual é o papel de cada um. O que é o executivo, o que é o legislativo, o deputado estadual, o deputado federal. E aí eu abro o seguinte, primeiro para agradecer a presença, Sérgio Tanuri aqui conosco, advogado, dia a dia também do jornalismo. Obrigado, um forte abraço, Sérgio Tanuri. Nilson Bonomi, como o Celso Russomano citou aqui, candidato a deputado federal, correligionário do Celso Russomano pelo PRB, obrigado pela presença também. E o Pedro Pereira da Silva já fala o seguinte, deputado, o que o senhor pode destacar do que o senhor fez na última legislatura? E aí faço um parênteses, Celso Russomano, e aqui para o ABC, com esses 100 mil votos, qual o olhar que o senhor teve para a nossa região? Um monte. Bom, além de andar pelas cidades, eu faço questão de, quando estou fazendo as reportagens, dizer eu estou aqui em São Bernardo, eu estou em São Caetano, eu estou em Santo André, estou em Mauá, Ribeirão e assim por diante, Diadema, eu sempre faço isso. Eu destino verbas sempre do orçamento da União, agora realmente, nesse exato momento a gente está ajudando a cidade de Mauá. A cidade de Mauá tem sérios problemas, foi decretada lá pela atual prefeita. Estado de calamidade financeira. Estado de calamidade financeira. Quarta cidade exatamente. Mais endividada do país. Exatamente, pois é. Por má administração, não é à toa que afastaram o prefeito de lá, né? Tem uma razão. Né? Então, eu poderia contar, até poderia depois mandar a relação de tudo que eu já fiz, de todas as emendas que eu mandei para a região, de tudo que eu trabalhei, fora as denúncias, né, de quando os hospitais não estão funcionando, as UBS não estão funcionando, né, o serviço público não está bom, eu vou para cima, pego no pé. Mas é que eu tenho família aqui, eu morei aqui em Santo André, eu gosto muito e tenho certeza absoluta, um dia ainda vou me aposentar por esse cantinho aqui, porque a qualidade de vida aqui no Grande ABCD é muito boa, é melhor do que a qualidade de vida de São Paulo. E Leandro, só para aproveitar então essa questão de Mauá, como o senhor recebeu as notícias e como é que foi essa ajuda, essas tratativas de ajuda para Mauá? Não, então ontem mesmo eu estava em Mauá, conversando com a prefeita, tivemos longas conversas, estamos vendo junto aos ministérios todos os mecanismos que a gente pode trazer para a cidade. Estávamos discutindo a questão da saúde em Santo André, a empresa que está administrando lá a saúde, que é uma fundação ABC, né, e a gestão não está boa. Já foram demitidos mais de 200 funcionários dessa fundação que não estavam trabalhando. Quer dizer, é por isso que está endividada a cidade. E eu senti da prefeita a vontade de fazer. Ele falou, eu tenho vontade de acertar, eu vou acertar com todas as dificuldades, eu preciso de ajuda. E eu me comprometi. Vocês sabem muito bem que existe um período eleitoral, né, e que nesse período eleitoral a lei proíbe destinação de recursos, né? Mas eu disse para ela que assim que acabar isso, eu vou fazer tudo, dar todos os esforços para ajudar a cidade. E como já fiz aqui nas outras cidades, é que a situação agora de Mauá é crítica e o povo de Mauá está precisando mais do que os outros. Antônio Luiz da Silva, obrigado. Pode mandar crítica, sugestão, manda aqui para a gente. Pedro Pereira da Silva, utilizando os conhecimentos do Celso Russomano no dia a dia do direito do consumidor. Celso, por favor, acaba com essa roubalheira dos supermercados cobrarem pela sacolinha de plástico. É obrigação fornecer para transporte, produtos, etc. Pois é, Pedro, essa é uma guerra minha há muito tempo, né? Infelizmente, a gestão do Haddad na cidade de São Paulo estabeleceu um regramento e autorizou a cobrança da sacolinha, mas isso só acontece na cidade de São Paulo ou na cidade que tiver uma lei, né, em vigor. Né? Eles alegavam lá em São Paulo que a gente ia tratar do meio ambiente, e aí eu pergunto assim, por que não íamos fabricar uma quantidade muito grande de sacolinhas? E aí eu pergunto para todos que estão nos assistindo, qual a diferença da sacolinha do supermercado, que já é utilizada para lixo, inclusive com cores para o lixo, e é aquela que você compra dentro do próprio supermercado para embalar o seu lixo? Não existe nenhuma diferença. Então o povo brasileiro nunca usou a sacola do supermercado para jogar fora, ele sempre reutilizou a sacola. Se ele sempre reutilizou, essa história de cuidar do meio ambiente é uma falácia, é uma grande mentira, né? Só para que os supermercados possam ter um ganho a mais.
Só para conhecimento das pessoas, um supermercado de médio porte, não estou falando nem de grande porte, de médio porte gasta em média R$500 mil por ano de sacolas. E é isso que eles não querem gastar. Aí a minha pergunta, quando eu comecei essa luta, e tem inclusive ação judicial em relação a isso, que a gente está movendo pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a grande discussão que eu sempre fiz com os supermercados foi: bom, então nós vamos pagar a sacolinha agora e vocês vão baixar o preço dos produtos. Não, não baixou absolutamente nada. E nós começamos a pagar a sacolinha. Isso é um absurdo. A gente não pode aceitar. Então a gente tem situações diversas. Existem cidades onde existe lei, existem cidades onde não existem lei, mas o trabalho que a gente desenvolveu algum tempo atrás com relação à internet fixa, é o que a gente tem que fazer com a sacolinha. O que a gente fez? A gente juntou 12 milhões de pessoas. Eu iniciei uma discussão porque queriam acabar com a internet fixa ilimitada, né? Fazer o que estão fazendo com o celular. Você compra o pacote, gastou o pacote, perdeu, compre mais. Senão você vai ficar sem internet. E aí as operadoras de telefonia, as operadoras de TV a cabo, elas queriam, né, cobrar a internet, né, de outra forma, pela quantidade de uso. E aí nós fomos para cima, fizemos um movimento grande, ameaçamos as empresas a romper os serviços, os consumidores, e aí começamos a dizer: olha, vamos acabar, nós vamos romper o serviço, etc. Quando juntou 12 milhões de pessoas, as operadoras de TV por assinatura, né, e de internet, telefonia, voltaram atrás e disseram: não vamos mexer nisso. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações tirou o pé do acelerador e foi uma vitória dos consumidores. Como foi essa mobilização? Nós fizemos um abaixinado pela internet. E deu 12 milhões. E eu disse para as pessoas: gente, olha, eu vou colocar na internet aqui o modelo para você entrar com uma ação contra, né, a operadora. Nós vamos fazer tantos milhões de ações que eu duvido que as operadoras vão ter a quantidade necessária de advogados para poder defendê-las. E cada um vai pedir o seu direito, né? Se você comprou um serviço, não pode ser mudado no meio do caminho. Ele tem que permanecer enquanto você tiver com esse serviço contratado. E aí, quando eles viram o tamanho da encrenca, recuaram, voltaram atrás e mantiveram. Então, eu acho assim, no direito do consumidor, quando a gente se une, né, a gente consegue bons resultados. E a gente precisa se unir para discutir de novo essa questão da sacolinha, porque isso é, de fato, um absurdo. É uma venda casada, o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso. Olha, eu só te vendo tal produto se você comprar o outro produto. Olha, eu sou obrigado a carregar para casa dentro de alguma coisa. Vou carregar onde? Na mão não dá, né? As pessoas voltam do trabalho e não conseguem levar várias sacolas, porque não é uma, várias sacolas, para pegar as coisas no supermercado. Se veem obrigadas, constrangidas a comprar as sacolinhas de plástico para poder levar os produtos para casa. Isso é uma venda casada, venda condicionada. E o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe esse tipo de prática, e nós temos que voltar a essa luta aí, porque sem dúvida nenhuma, eu não durmo ainda com essa história. Eu durmo muito mal com essa história. E depois fizeram aquelas sacolas maiores, né? Aquelas sacolas de feira, né? Também são vendidos nos supermercados, e teve gente que teve que apelar, né? Levar a caixa de papelão para conseguir levar o produto. Fora os acidentes, as pessoas caindo com as caixas abrindo, destruindo os produtos das pessoas. Nós já tivemos uma briga anterior com esse negócio das sacolinhas, porque eles começaram a deteriorar a qualidade da sacola, a ponto de os consumidores começarem a reclamar de que estavam com os produtos na rua, arrebentava a sacola, etc. Então, e aí perdia tudo. Nós fomos obrigados a obrigar os fabricantes a ter qualidade na sacola para aguentar o peso que está estipulado impresso no plástico. Deputado, então vamos sair de uma encrenca e entrar em outra aqui. Ó. Luiz Fescher, obrigado. Primo Munir, obrigado também. Eu estou de olho porque eu estou acompanhando aqui vocês, viu, pessoal? Quem mais aqui? Ó? Ana Paula Brasil, além do Martim Clementino, obrigado. Ana Paula diz o seguinte: boa tarde, deputado, boa tarde a todos que nos acompanham. Celso, tem uma liminar do plano de saúde para tratamento dos meus filhos autistas em uma clínica privada. O plano pode suspender essa liminar? Não. Então, ele pode tentar, né? Ele pode recorrer da liminar
E aí o seu advogado tem que acompanhar esse processo para evitar que isso aconteça. Mas é difícil, viu, o tribunal hoje aqui em São Paulo reverter essas liminares contra os planos de saúde, né? Pelo contrário, se você compra a prestação de serviço de saúde privada, né, e você precisa dessa prestação de serviço, ou no meio do caminho você tem filhos, esses filhos têm algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, é muito injusto que você pagou por tanto tempo e que eles retirem os seus direitos. Não, se o direito está preservado e o contrato é claro de todas as obrigações que devem ser cumpridas, se você ganha uma liminar, dificilmente eles conseguem derrubar a liminar. Mas o processo tem que correr. Agora, o interessante é o seguinte, o juiz que está julgando o seu processo, ele é prevento, ele te dá a liminar, pode ser que o tribunal reverta, mas o juiz vai dar uma sentença logo em seguida, né, e vai manter aquilo que foi dado na liminar, a menos que seja um pedido estapafúrdio, né, sem nexo nenhum. Mas em sendo, e o teu caso é bem claro, você vai garantir esse direito aí. Se precisar do apoio da gente, a gente está à disposição. Legal. Manualdo Gás também, obrigado nos acompanhando. Grande Wilson Caboclo, lá de São Caetano. Um abraço, Caboclo. Obrigado. Jairo Mascaro falando aqui, ó. Fala para o Celso Russomano que eu sou amigo do Orlando César Leone, presidente da Anfamoto. O Anaildo André, o Luiz Fernando de Diadema, o Ademar Amaral, o Antônio Carlos Bonatti. Legal, Wilson Caboclo, citando aqui a participação, inclusive, do Russomano em São Caetano, o advogado Getúlio de Carvalho, meu amigo, jornalista, colega Anderson Afonso, obrigado. Denilson Peroso, gostaria de saber se o candidato, falando aqui, da ideia de cobrar ônibus de acordo com o tamanho do percurso. Ele falou se você continua com essa ideia, Celso, e como é que isso pode avançar? Vamos lá. Em primeiro lugar, vou mandar um abraço para o amigo do Orlando Leone, que falou com a gente aí. O Orlando é uma pessoa bacana, é presidente da Anfamoto realmente, e a gente está lutando junto com ele, porque a gente está com um novo problema agora, né? Que é o problema dos pneus remoldados e recalchutados das motocicletas, né? Isso é um problema porque a gente não sabe se esses pneus, de fato, eles aguentam o dia a dia. As pessoas estão comprando esses pneus e podem ser vítimas de acidentes. Nós estamos testando junto com o Inmetro esses pneus para ver se realmente as pessoas poderão usar esse tipo de produto sem risco à saúde e segurança desse consumidor. Mas, e aí o Getúlio também, um abração para o Getúlio, meu amigo, respondendo a sua pergunta, que é em relação ao... Isso, o Denilson Peroso falando da cobrança pelo... Só antes disso, Celso, eu vou deixar aqui ao lado, aí a produção pode fazer a troca já aqui da bateria do microfone do Celso. Enquanto isso, eu vou atualizando aqui com quem nos acompanha. Raimundo Umbelino, obrigado. Desculpa, gente, não vai dar para fazer a pergunta de todo mundo. É muita gente aqui acompanhando. O Jaime Tortorello, obrigado. Vitor Leonardo, Silvio Novembrinho, Erison Pessoa, do Dia a Dia do PRB da região do ABC. Carlos Henrique Barbosa, obrigado. Odair Júnior. A Laila Santos, obrigado, Cleonice Silva, o Edson Rodrigues Pinto, Alexandre Melo, Cibele Cristina, a Wanda Lúcia, obrigado a todos pela participação, curtindo, comentando e compartilhando. E Celso, pode voltar a falar dessa questão de mobilidade, principalmente dessa cobrança pelo trajeto. Em todos os países do mundo, existe uma tarifa estabelecida, né? Aqui gira em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00. E essa é a tarifa máxima. E existem tarifas mínimas. Então, vamos supor assim, o seguinte. Eu saio da minha casa e vou na feira, eu vou na farmácia que está a 2 quarteirões de distância. Eu tomo ônibus, tenho que pagar R$ 3,50, R$ 4,00 para andar 2 quarteirões. Não. Em qualquer lugar do mundo se tem o direito de se pagar pelo percurso. Mas o que aconteceu na eleição de 2012? Isso é uma questão da eleição de 2012. Quando eu falei que eu ia diminuir o preço dos ônibus, eu tinha pouco tempo de televisão. Por que eu ia diminuir? Porque a tarifa já existia naquela época, né? E as pessoas iam pagar menos do que aquilo, dependendo do que rodassem. Muita gente não anda de ônibus no seu próprio bairro, e o ônibus anda vazio no bairro, porque é muito caro pagar um bilhete para dar 2, 3, 4 pontos. A pessoa vai andando a pé, o que é injusto, né? E aí eu disse que eu ia fazer isso. O que aconteceu? Na época, o Haddad, que disputava comigo a eleição, ele foi para a televisão, ele tinha bastante tempo de televisão, e ele dizia assim, bom,
Se a pessoa sair, ele pôs como base o teto, né? Hoje, de R$ 3,50, R$ 3,80 a R$ 4,00 é o que gira o preço da passagem de ônibus. Ele colocou o teto e fez o percurso inteiro de lado a lado da cidade de São Paulo e disse assim, ó, vai custar R$ 16,00 a passagem. E ficou batendo nisso, e a população acreditou. Como eu tinha pouco tempo de televisão, eu não conseguia desmentir a mentira. Que a mentira é essa. Né? Se a gente sair daqui e for para a Itália, para a Alemanha, você vai pagar o que você andou. Você entra no ônibus, você faz o percurso, na hora que você vai sair, você só paga aquilo que você rodou. O que é justo. Quando você toma um táxi, você paga R$200, ande pouco, ande muito, não. Você vai pagar o que a tarifa determinar pelos quilômetros rodados. Quando você toma o Uber, você não paga da mesma forma pelo percurso rodado? É justo o ônibus ter que pagar a tarifa inteira e não importa o quanto você está andando? E eu fui mal interpretado por conta disso e ficou esse negócio, essa lambança no meio do caminho aí. Agora, olha para mim, o cara que está desde 1990 defendendo o consumidor, com guerras homéricas, com todas as multinacionais desse país, né, e com os governos, vai se dar o luxo de cobrar uma tarifa estapafúrdia dessa imensa, de R$16,00 no percurso inteiro. Só quem quer acreditar, né, na história da carrocinha ou na história da Branca de Neve. Deputado federal Celso Russomano, deputado federal mais votado na eleição de 2014, 1.521.000 votos e mais uns quebrados aí de voto. É muito voto aqui conosco, prestando contas do mandato e, claro, também no dia a dia aí do direito do consumidor, prestando serviços a você, internauta, que nos acompanha na telinha e na telona. Carlos Carvalho, se prepara aí, ó, mandando um abraço para Miraci Costa Pastorim, Rosi Ribeiro de Marco, ex-secretário em Ribeirão Pires, cidade de Mauá também, obrigado. Meu xará, Leandro Caldeira, Cleonice, eu citei aqui, Zenaide Alves, obrigado pela participação, a todos vocês curtindo, comentando e compartilhando. Carlos Carvalho. Eu queria aproveitar então essa questão da mobilidade urbana. Aqui no ABC a gente discute a falta de integração entre os modais, né? E a falta até a diferença de você pegar um cartão na sua cidade, pagar em cima desse cartão, ter que usar outro cartão para pegar um trólebus no corredor ABD ou os ônibus intermunicipais. Aí se você for acessar ou a CPTM ou o metrô, depois outro cartão às vezes, né? O metrô em São Paulo, né? Porque aqui no ABC não tem. E a CPTM aqui tem as estações da região. Existe uma possibilidade de ser discutido lá em cima em Brasília, de tentar uma forma das cidades tentarem se integrar de algum modo, a pessoa não precisar fazer 3, 4 cartões ao mesmo tempo. Hoje mesmo na SPTV teve reportagem em relação ao cartão bom, que reduziu o número de locais que você pode fazer esse cartão. Olha, dá para fazer, mas a vontade política não é por lei federal, porque existe, a Constituição determina limites para você legislar em relação à área dos estados e do município. O que existe é a vontade política dos prefeitos, né? Os prefeitos podem interagir, eles podem fazer legislação, assim como o estado, para determinada região, né? E estabelecer um preço único, um pagamento único, um cartão único para esse tipo de coisa. Então tem que cobrar um prefeito de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, de Diadema, de Mauá, de Ribeirão Pires, que façam uma integração, afinal de contas eles participam de uma união desses prefeitos, de um comitê desses prefeitos, eles discutem os problemas da cidade. Por que não discutir a questão do transporte e resolver esse problema para que as pessoas que moram em cidades que já não têm mais divisas, né, por estrada, que estão contíguas a outras, que possam se locomover sem ter esse desgaste. Ó, daqui a ali eu tenho que usar esse daqui, aí eu vou usar esse, quando eu chegar em São Paulo eu vou usar esse, ou então eu vou pagar em dinheiro, o que as pessoas geralmente não têm condição de fazer. É uma falta de sensibilidade política. Se os prefeitos quiserem, eles têm mecanismos legais para fazer isso acontecer, junto com o governo do estado, quando diz respeito a esse transporte. Tem um transporte intermunicipal que é feito pelo governo do estado. É possível todos se reunirem e resolverem o problema, se quiserem. Deputado, o senhor disse agora há pouco, em instantes iniciais da entrevista, que o que pesou, além dos fatores familiares,
foi a questão de contribuir para que o PRB saia ainda maior da eleição de outubro, principalmente no que diz respeito ao número de cadeiras, à representatividade na Câmara dos Deputados. E o ABC há muito tempo tem batido na tecla, talvez a atual legislatura seja uma das que o ABC tem a menor representatividade. Hoje, dos 70 deputados federais de São Paulo, nós temos genuinamente, dizendo aqui da região, 2 deputados federais. Qual a expectativa que o PRB tem e traz para a eleição desse ano, principalmente no escopo, aqui no recorte do Estado de São Paulo, para a eleição para a Câmara dos Deputados e também para a Assembleia Legislativa? Pois é, nós temos candidatos espalhados por todo o Estado de São Paulo. Aqui na região do Grande ABCD nós temos vários candidatos e até eles sabem disso, eles estão se compondo para buscar os votos aqui da região. Essa representatividade ela é extremamente importante, né? De pessoas que têm um compromisso com a região por onde estão sendo votados. Esse é o compromisso, né, que tem que ser feito no dia a dia, e se as pessoas não cumprirem, evidentemente não merecem um retorno, né? Porque cada região tem os seus problemas, e para as pessoas o que vale é onde eu moro. Onde eu moro, como está a minha rua, como está a minha iluminação, né? Como está o meu transporte, como está a minha saúde, se a UBS funciona, se não funciona, se o hospital atende, se o hospital não atende, se meu filho vai à escola, tem transporte ou não tem, se a escola é de boa qualidade, meu filho vai poder disputar uma vaga na faculdade com o filho daquele que estava na escola particular, né? Se eu tenho segurança pública nas ruas. Esse é o processo. Esse processo é um processo muito local. Por isso, eu sempre digo, vocês têm que cobrar os seus representantes, né? Não é esquecer depois de quem votou ou do que ele tem que fazer. Cobra. Hoje a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, tem site para você fazer cobrança. Você pode, na Câmara, por exemplo, dos deputados em Brasília, você pode fazer cobranças por telefone, ligando, reclamando, e vai chegar no deputado, porque o sistema faz chegar no deputado e faz com que ele leia aquele material, né? Porque quando for para o telefone vai chegar em papel para ele, quando for pela internet, quando ele abre está aparecendo lá, as reclamações são feitas e chegam aos deputados e muitas vezes os funcionários que cuidam desse processo falam, olha, está chegando muita reclamação a respeito disso, a respeito daquilo. Tem que reclamar, tem que fazer o exercício da cidadania. Eu digo sempre na defesa do consumidor, olha, se alguém tivesse reclamado ontem, hoje você não estaria sendo vítima. Se você reclamar hoje, amanhã outra pessoa não vai ser vítima. Então esse processo tem que acontecer. Se não acontecer, se não houver cobrança, a gente vai continuar nessa mesmice de não ter representantes da sua localidade que realmente tenham compromisso com você. É aquilo, né? O deputado, na verdade, é um prestador de serviços, né? Você paga para ele prestar um serviço para você e que aí você quer uma resposta, nem sempre chega, né? Exatamente. Só para ampliar um pouquinho essa questão dos deputados, eu vejo em várias entrevistas com candidatos e tudo mais, de que a próxima Câmara vai ter, entre aspas, um papel até de constituinte. Que tem uma série de reformas que vivem sendo discutidas, mas nunca saem do papel. A reforma trabalhista já passou, mas tem a própria reforma da Previdência, reforma a reforma política, né, que dizem que é a principal, se não tiver ela, as outras não vão funcionar. Você vê também isso, que o próximo Congresso também vai ter esse papel de uma mudança constitucional gigantesca para o país? Vai, sem dúvida nenhuma. Mas a mais importante de todas que foram comentadas é a reforma tributária. A gente não pode continuar pagando a quantidade de impostos que a gente paga sem o devido retorno. E está mais do que comprovado que quando o imposto é menor, você tem menos sonegação e aumenta a arrecadação. Em todos os lugares do mundo acontecendo. Não existe diferença, né? Aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. O cidadão compra arroz e feijão está pagando imposto, né? Anda de ônibus está pagando imposto, né? Liga a luz está pagando imposto. Tudo é imposto. Abre a torneira está pagando imposto. E imposto altíssimo. Não tem nada que você faça que o imposto não está embutido ali direto ou indiretamente. Além disso, ainda vem os impostos diretos, né? Que são o IPTU que você paga, o IPVA que você paga, o imposto de renda que você paga, o IPI que você paga, o ICMS que você paga, né? O ISS que você paga. É imposto até dizer chega. O que a gente precisa é de fato de uma reforma tributária para estabelecer o imposto federal, o imposto estadual e o imposto municipal. Chega!
chega, não dá mais, ninguém aguenta um negócio desse. Esse é o primeiro fator. Aí depois nós, aumentando a arrecadação, aí a gente vai pensar nas outras reformas. Agora, que existe um desequilíbrio total na Previdência no que diz respeito ao servidor público e ao servidor público e a iniciativa privada, existe. Isso tem que ser consertado, e vem sendo consertado ao longo dos tempos. Então, as pessoas que vêm prestando serviços públicos ou concursados de serviço público de 2003 para cá, já tem uma diferença grande daqueles que estão há um tempo anterior. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem o problema que nós temos com relação à Previdência. Vamos usar como exemplo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Nós temos hoje, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, 60 coronéis na ativa. 60 coronéis na ativa. Ok? 60 coronéis na ativa que recebem um teto da Polícia Militar. E aí, toda hora o pessoal reclama, olha, os policiais ganham pouco. E eu concordo, os policiais ganham pouco. Em São Paulo, é o pior salário, do estado de São Paulo, é o pior salário do Brasil. Pior de todas as polícias. Tem que resolver o problema. Agora, veja a dificuldade para resolver o problema. Bom, nós temos 60 coronéis na ativa. Sabe quantos estão na reserva? Vocês têm ideia de quantos estão na reserva? Não. Vocês chutam o número de quantos estão na reserva? Acima de 100, provavelmente. Puxa, se fosse só isso. Pode subir. Quantos, deputado? Pode subir. 400. Pode subir mais. 500. Pode subir mais. 800. Mais. 1.500. Mais. 2.000. 1.860 e poucos. Nossa Senhora. Coronéis estão reformados, que já deram sua contribuição à sociedade, que tem direito de receber sua aposentadoria. Sim. Só que se você aumentar 60, você tem que aumentar mais 1.860 e poucos. Entendeu? E aí eu te pergunto, onde é que está o recurso para isso? Se você aumenta os que estão na atividade, você tem que aumentar os que estão na reserva. Como é que esse processo se desenha fora do Brasil e em outros países? Você tem uma aposentadoria e você tem direito a fazer uma aposentadoria à parte. Então, não é um direito adquirido, é o que você recolhe. Se você recolhe mais, você tem uma aposentadoria maior. Se você recolhe menos, você tem uma aposentadoria menor. Você vai escolher o seu futuro. É assim que o processo se desenha. Eu fiz lá em Brasília a reforma da Previdência dos deputados. E aí o pessoal põe na internet aí, os deputados fazem um mandato e já se aposentam. É mentira, gente. Não existe isso. Não existe isso. Para um deputado federal se aposentar, ele tem que ter 30 anos de contribuição como deputado. Então, quantos mandatos dariam aí? Você soma aí. Qual? 7 mandatos. 7 mandatos e meio. Tem que ser 8, né? 8 mandatos. Não dá para fazer meio. 8 mandatos. É verdade. 8 mandatos. Então, a pessoa tem que ficar lá 30 anos para poder se aposentar. Mas como é que funciona, Celso? Funciona assim. O deputado conta o tempo de aposentadoria que ele pagou na Previdência privada, na Previdência Geral, né? Na Previdência privada, na Previdência Geral, mais o tempo que ele pagou, se ele optou pela aposentadoria parlamentar. Se ele optou, ele vai ter um desconto de quase 3.900 vai ficar acertada por mês. Ele está pagando um valor muito mais alto, a Previdência está descontando 800. Ele está sabendo que ele tem que pagar bem caro para poder se aposentar. Verdade. E aí, se ele se aposentar com um mandato só, ele vai receber menos do que paga a Previdência. Então, para começar a dar algum, digamos assim, para que ele tivesse algum resultado, ele precisava ter, no mínimo, 2 mandatos para equilibrar, 3 mandatos para receber um pouco mais. E teria que contar o tempo de fora, porque se não juntar o tempo de fora com o tempo de dentro e não der 30 anos, não pode aposentar. Então esse é um processo que tem que ser feito também nas outras, como é que se diz, nas outras carreiras públicas. E isso já está sendo desenhado, porque senão o Estado fica muito inchado, a longevidade está crescendo. Gente, já pararam para pensar? Eu estava outro dia, tinha lá em Brasília uma exposição da época de Dom Pedro, era da Leopoldina. Era uma exposição sobre fotos e relíquias da Leopoldina, etc. e tal. Bom, aí tem a história de cada um daqueles que participavam. Sabe qual era a média de vida daquelas pessoas?
Moriam com 36, com 38, com 40, com 42. Quem vivia até 50, vivia muito. 50 e poucos anos. Era a longevidade das pessoas. Agora, pega você que está nos acompanhando e nos assistindo. Né? Hoje em dia, as pessoas morrem com quantos anos? A longevidade cresceu quanto? Né? Quantas pessoas que tiveram uma qualidade de vida um pouquinho melhor, que você conhece, que estão aos 80 anos, aos 90 anos? Antigamente se falava assim, 90 anos! Meu Deus, como a pessoa conseguiu viver tanto? Essa geração dos nossos filhos é a geração dos 100 anos. É a geração dos 100 anos, por causa de medicamento, de remédio, qualidade na alimentação, do esporte, de uma série de outras coisas. A geração dos 100 anos. A longevidade está crescendo. Então, vamos fazer a conta agora. Por que eu estou contando da longevidade? Para que as pessoas possam entender. Né? As pessoas antigamente, e as leis são antigas, trabalhavam os 25 anos e iam para a aposentadoria. Então, você imagina. Você começa a trabalhar aos 18 anos de idade. Né? Você pode trabalhar a partir dos 16, nós vamos colocar como 18. 18 anos de idade. Aí você põe 30 anos para frente, 18, 28, 38, 48, 30 anos. Se você aposentar com 30, 35 anos, você vai para casa com 48, 52, 53 anos de idade. Bom, você vive até os 80. Se você viver até os 80 anos, dos 50 até os 80, quanto dá? 30 anos. Mais 30 anos. Você pagou 100% do que você recebeu? Não. Então você vai receber 100% da sua aposentadoria. Dependendo da quantidade. Se você for ao topo, se você trabalhou todos esses anos, você vai receber o limite, o topo do que você arrecadou. Quem arrecadou pela quantidade máxima de salários mínimos, vai receber mais. Quem arrecadou pela quantidade mínima, vai receber menos. Mas vai receber. Ok? Aí eu te pergunto, como é que você fecha a conta? Você arrecadou de 12 a 16%. E depois você recebeu 100. Como é que você fecha essa conta? Da onde veio o dinheiro? Agora, isso é grave? É. Mas tem uma coisa mais grave ainda. Muito mais grave do que isso. E eu vou dizer agora. Você que está nos acompanhando e que vê os jovens casados. Quantos jovens vocês conhecem, casais que não querem ter filhos? Muitos. Quantos jovens vocês conhecem que estão casados que querem ter apenas um filho? Quantos jovens você conhece que querem ter 2 filhos? Então vamos lá. Se você tiver nenhum filho, você está diminuindo a população drasticamente. Se você tiver um filho, você diminuiu a população para menos da metade. Se você teve 2 filhos, você manteve a população do mesmo tamanho. Se você teve 3 filhos, você aumentou a população brasileira. Ninguém tem 3 filhos hoje. Então a população está diminuindo. O que vai acontecer daqui a 15 anos? Nós vamos ter mais idosos... A pirâmide invertida. Exatamente, a pirâmide invertida. Mais idosos do que jovens trabalhando. Para cada um idoso aposentado, nós precisamos de ter 3 jovens trabalhando. Nós temos hoje 2,5. Então, por isso, o governo está colocando dinheiro na Previdência todos os anos. Daqui a 5 anos, nós já não vamos ter mais 2,5, vamos ter 2. E daqui a 15 anos, vamos ter 1,5. Então, a conta não vai fechar. Ou você vai pegar o dinheiro da saúde, da segurança, da educação e colocar para pagar a aposentadoria, ou você vai fazer uma reforma previdenciária. Aí você vai me dizer, pois Celso, e o dinheiro que eu pus na conta? E o dinheiro que todo mundo arrecadou? Meu Deus do céu, cadê esse dinheiro? Pois é, esse dinheiro foi gasto por pessoas que usaram o dinheiro da Previdência lá atrás, para que as pessoas fiquem bem conscientes do que significa a Previdência. Lá atrás nós tínhamos vários institutos de Previdência. IAPI, IAPC, IAPTEC, eram vários institutos de Previdência. Aí um belo dia, os governos da década de 60, né, viram que tinha dinheiro demais na Previdência, nas previdências. Né? Era a previdência dos comerciários, dos industriários, cada um tinha o Cada segmento tinha o seu. Aí fizeram o seguinte, vamos desapropriar tudo isso e trazer para uma única previdência. E fizeram o antigo INPS. As pessoas que têm mais idade se lembram muito bem disso. Foi feito. Aí os governos militares, que eram quem estavam no poder na época, né,
O que eles fizeram? Gastaram dinheiro para construir a ponte Rio-Niterói, gastaram dinheiro para acabar Brasília, gastaram dinheiro para construir a Itaipu Binacional e outras hidroelétricas, gastaram dinheiro para fazer a Transamazônica, gastaram todo o dinheiro. Ah, Celso, a gente não pode tomar providência? Podemos, claro, vamos lá no caixão deles tomar providência, porque já morreram. Já fizeram o estrago que podiam ter feito com dinheiro que não pertencia ao governo, que era o dinheiro do trabalhador que arrecadou. E nossa geração ficou com abacaxi para resolver o problema agora. E o problema vai se agravar cada vez mais. Ou a gente acha mecanismos, né, além da Previdência Geral, de as pessoas poderem, né, arrecadar fundos em previdências, em fundos de previdência e terem o seu sossego quando chegarem à velhice, ou nós vamos estar mal pagos. Vai acontecer o que aconteceu com a Alemanha, que quando uniu a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental na década de 90, tinha tanto idoso na Alemanha que eles foram obrigados a dizer para todo o povo alemão: quem tiver menos de 65 anos de idade, volte ao trabalho porque nós não vamos pagar. E não pagaram, porque não tinha dinheiro para pagar. Vai estar a discussão, inegavelmente, na próxima legislatura, isso é pauta. Deputado Federal Celso Russomano, quero agradecer muito a gentileza da entrevista, ainda aqui cumprimentando o Renato Dorgan Filho, o José Maria Limari também fazendo questão de mandar um abraço para o deputado Celso Russomano, o João Vicente, o Arnaldo Pereira, obrigado Arnaldo, um forte abraço a todos que estão aqui conosco. E deputado, quero mais uma vez agradecer essa prestação de contas, é o que a gente defende, olho no olho, essa transparência. Como toda a profissão, como todo segmento, a política tem o bom e o mal profissional, por isso que é importante aqueles que vêm ao vivo, olho no olho, dialogar com você. Se tem coisas erradas, vamos dialogar, vamos articular para consertar. Agora o que não pode é virar as costas para a política, porque não tem outra forma de transformar a vida das pessoas, seja a escola do seu bairro, a unidade de saúde, a pavimentação da sua rua, tudo isso passa pela discussão política. Por isso agradeço a gentileza, sei da correria e fique à vontade para suas considerações finais, deputado. Um grande abraço a toda a população do grande ABCD, todas as cidades do entorno aqui. Eu sempre sou recebido com muito carinho. Acabei de chegar aqui, o povo todo foi tirar foto comigo. E eu gosto disso, eu tiro foto com todo mundo, eu dou atenção para todo mundo. Às vezes para andar um quarteirão demora 15, 20 minutos, não tem problema nenhum, eu sei que funciona assim. Mas o que mais me agrada na vida pública é ter o carinho das pessoas. Por isso eu quero agradecer esse carinho, do qual eu sempre sou recebido, até quando estou fazendo reportagens aqui. Eu estou no meio da reportagem resolvendo um problema e as pessoas estão querendo me abraçar, tirar foto comigo, etc. Tal, e eu preciso pedir para as pessoas: espera um pouquinho, eu já tiro foto com você assim que acabar. Muitas vezes as pessoas estão correndo também, não podem esperar, então desculpe quando eu não consigo dar atenção para todos vocês com o carinho que vocês me devolvem. Obrigado a todos. E o PRB em peso aqui na audiência, mandando abraços, presidentes municipais. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, mais uma vez cumprimentando o advogado, o jornalista Sérgio Tanuri aqui nos bastidores, sempre muito atento ao chamado regional. Obrigado, Tanuri. A gente pega no pé dele lá, viu? E o Nilson Bonomi, candidato a deputado federal pelo PRB, correligionário, também vai estar aqui conosco agora no período oficial, participando das sabatinas aí, o Nilson Bonomi, candidato a deputado federal, assim como o Celso Russomano, que é atualmente deputado federal, 5º mandato, 4 consecutivos, e está novamente com o nome à disposição dos eleitores no próximo dia 7 de outubro. E assim a gente dá sequência aqui a mais uma prestação de serviços a você que acompanha o dia a dia do ABC. Hoje essa edição exclusiva e atípica com o deputado Celso Russomano. Carlos Carvalho, obrigado, até a próxima. Até a próxima, Leandro. Boa tarde, deputado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Também boa tarde a você, internauta. Lembrando que essa entrevista com o Celso Russomano vai estar disponível daqui a pouco aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Então, quando acabar a live, é só você atualizar o Facebook, que já vai estar disponível aqui. E também mais tarde no youtube.com/Repórter Diário. Então, fica o nosso convite para você se inscrever lá no nosso canal. Também tem as demais redes sociais, Twitter e Instagram, @Repórter Diário. Mais informações no repórterdiario.com.br. E se você que é a nossa audiência rotativa, o Celso Russomano falou sobre o que faz com o salário de deputado, abre mão, qual é o destino desse salário.
a gente assume um compromisso, vamos fazer contato com a assessoria do deputado, são várias intervenções em prol do ABC, vamos listar depois e passar para vocês, especificamente Diadema, Mauá, vamos passar aqui essa trajetória do Celso Russomano, falou sobre o dia a dia também da defesa do consumidor, perguntas voltadas à telefonia, a plano de saúde, enfim, é a nossa humilde contribuição aqui com a democracia no intuito de passar pela esteira da plataforma política, mas também falar do dia a dia, daqueles principais problemas e desafios de todos os cidadãos. Agradecendo os trabalhos técnicos, sempre do Vitor Oliveira, obrigado na produção, toda a equipe aqui escalada, Amanda Lemos, a Júlia Micali, também a Socorro, o Ayrton, Elaine Granconato, a Flória, o Pedro, toda a equipe aqui a postos e principalmente você que todos os dias nos acompanha, destina, investe seu tempo para acompanhar. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Não gostou? Manda o WhatsApp para a gente aprimorar o nosso conteúdo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.